Fala galera, beleza? Tá começando mais um episódio do podcast Além do Dinheiro. Eu sou o Arthur, host do podcast, e tô sempre ao lado do meu grande amigo Geon. Fala Geon, beleza? Beleza, quarto episódio já, sejam todos muito bem-vindos ao podcast. Galera, você que tá nos ouvindo e ainda não nos segue, por favor, siga, curta. A última vez que a gente fez isso, a gente cresceu 50% dos nossos assinantes. Você deveria criar, na verdade, um Instagram para o nosso podcast, né? Será que é necessário? Você que é o nosso garoto das Marketing. mídias, então acho que você deveria criar um Instagram pra gente, cara. Cara, se você quer que a gente crie um Instagram, mande nos comentários o nome do Instagram que você quer, que a gente pensa em criar. Por favor, o Arthur vai adorar fazer isso. Não, sei que o cara me joga trabalho ao vivo, né? Que aí não tem como fugir. João, uma coisa que eu percebi, cara, nos outros episódios, é que a gente tem falado pouco da gente e pouco da consultoria, né? É verdade. Inclusive, é legal até a gente falar o que aconteceu na última terça-feira, né? Então, a gente fez um evento super legal na Adega Nebbiolo, com alguns consultores aqui de Curitiba. Inclusive, fica na frente do Madaloso, para quem quiser conhecer. É bem legal. Exato. Então, um evento legal que a gente chamou alguns clientes, alguns possíveis clientes, para falar sobre a consultoria, para explicar um pouco esse modelo novo. E foi legal, né, João? Nossa, foi incrível. Todo mundo gostou e, inclusive, surpreendeu até a gente, que é a primeira vez que a gente faz um evento lá. E, cara, é só o quarto de vários, né? A gente já fez quatro Exato. desses. Pô, coincidência que é o quarto evento e o quarto episódio. Putz, acho que é... Tá na hora de E jogar não no foi bicho. planejado. Jogo do bicho, 44. Alguém sabe o que é? Tá na hora, hein? E hoje o podcast é sobre o quê? Cara, hoje o tema é muito legal. Tema que a gente definiu aí com o nosso convidado, que a gente já vai falar quem é. E eu diria que para quem mora em Curitiba, em região metropolitana, é impossível você não ter comprado na loja dele. Impossível. Pois é. E além disso, vai marcar o primeiro podcast que não é alguém da saúde. Pois é, parecia tinha que mudar o nome daqui a pouco, né? Além da saúde, do que além do dinheiro. Era só dentista e médico. E hoje o tema tá incrível. Então eu vou até dar um spoiler, tá? Dá o nome do tema. Do 1,99 ao bilhão. O que você acha desse tema? É um pouco forte, né? Cara, é forte, mas foi exatamente o que eles fizeram. Então faz a introdução, vai. Temos o prazer de receber aqui hoje Douglas Nomura, CEO da Casa China. Tudo bem, Douglas? Tudo certo, Arthur. É um prazer, um privilégio estar aqui com vocês hoje. João, muito obrigado pelo convite. Acho que a gente tem muito para agregar aqui hoje e também já parabenizo o trabalho que vocês vêm fazendo. Acho que esse podcast ele já vem atraindo cada vez mais pessoas e vocês passarem em comunicação, passarem em conhecimento. Eu acho que isso vai além do nosso trabalho, né? Já uma coisa, falando de propósito já, né? Que realmente encanta a gente, que dá mais sentido à nossa vida, né? Então, parabéns a vocês aí. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Porra, obrigado. Não, E uma introdução dessa, todos os convidados agora têm que fazer esse agradecimento. Isso é verdade. Não, e ele falou uma coisa muito legal, né? Conhecimento. Porque o intuito desse podcast é trazer as histórias de empresários, pessoas que têm sucesso para a internet. Porque acho que a grande diferença da internet é disseminar conhecimento. Mandou muito bem. Então, e falar um pouquinho de propósito também, que acho que é outra coisa legal que o Douglas falou, que é o que a gente gosta muito. Então, galera, vou apresentar o Douglas oficialmente para vocês, tá? O Douglas tem 31 anos, é formado em administração de empresas pela FAI e possui MBA em Management pela Baldwin Wallace University, que fica em Ohio, nos Estados Unidos. Desde 2011, comanda a D&K Importadora, uma das maiores empresas de importação de produtos de inverno, como pantufas, meias e pijamas. É o atual CEO da Casa China, uma das maiores empresas de utilidades da região sul do Brasil, que conta com 1.200 colaboradores, 64 lojas no estado do Paraná e Santa Catarina, e é uma empresa fundada em 1997 aqui em Curitiba, como uma loja que reuniu uma variedade de produtos de R$ 1,99 e que hoje já superou a marca do bilhão em faturamento somado ao longo dos anos. Temos coisa para falar hoje, hein, Douglas? Temos sim, Arthur, bem animado. E o que você falou é muito legal, né? Que acho que toda história ela tem um começo e a gente fala em grandiosidade agora, mas eu estava refletindo agora enquanto você falava isso, e tudo começou com uma história, né? Como tantos milhões de brasileiros têm muitas histórias legais para serem contadas, né? Então acho que agregando ao conhecimento também, né? Acho que mais um podcast aí que a gente vai poder compartilhar e trazer mais conhecimento, mais motivação e mais exemplos aí, né? Tomara que a gente possa ajudar.
Eu acho que, cara, tem uma história muito legal. Eu acho que a gente poderia começar, antes da gente entrar na Casa China, você contar um pouco da DK. Como que começou, como que foi isso, como que você entrou nesse mercado de importação. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Legal, Arthur, excelente pergunta. E antes de eu começar contando da DIK, eu tenho que contar um pouquinho da minha família. Porque não é justo eu não contar antes da minha família. Excelente. Que, poxa, é muito bonito a gente falar, né, de como você começou a empresa, né, como é difícil, e realmente foi. Mas a gente acaba esquecendo das origens, né? E a origem que eu digo é que se eu não tivesse uma família do meu lado, se eu não tivesse um pai, uma mãe me apoiando, teria sido muito mais difícil. Então é um baita de um privilégio, né, de eu ter tido aí bons exemplos dentro de casa, que eu sei que não é o que acontece sempre com a realidade brasileira, né, infelizmente. Então eu posso dizer que eu sou muito privilegiado de ter tido esse diferencial, e foi assim que começou. Quando eu tinha 18 anos, eu tive o privilégio de poder ir já conhecer a China, né, visitar esse mercado imenso, né, que hoje é essa potência. Na época também era uma potência, mas hoje é muito mais. E quando nós estávamos lá, eu fui como intérprete do meu pai. Meu pai foi para conhecer a China, né? Por também privilégio de eu ter estudado inglês, né? Ter tido esse conhecimento. Então, eu fui lá ajudar ele como intérprete. E chegando lá, foi um país que me encantou muito, né? Eu vi uma oportunidade gigantesca, né? Vi mercados que não estavam sendo desenvolvidos. Eu ainda era muito novo, não tinha conhecimento de quase nada, né? Muito, muito imaturo, como todo jovem, né? E foi bem interessante, porque, né, durante essa viagem já começou a adotar algumas ideias, e na volta pro Brasil, eu falei pro meu pai, pai, eu acho que dá pra sair um negócio aí, né? Acho que dá pra gente começar uma empresa. E foi engraçado que, quando eu falei isso, ele falou, tá, você pode fazer, mas eu não vou ser teu sócio. Você que se vira. E uma coisa curiosa, quantos anos já faz isso? Só para o pessoal ter uma ideia de tempo. Entender, né? Exatamente, a empresa foi fundada em 2011, essa viagem foi em 2010, então fazem 14 anos. Faz 14 anos a China era bem diferente, não tinha tanta tecnologia como tem hoje, né? Era bem difícil de se comunicar lá, e foi um desafio e uma aventura muito gostosa também. Foi para desbravar e para conhecer, entender um pouquinho. Exatamente. E aí, como que você... Por que a DK? Por que os produtos de inverno? Por que esse tipo de produto? Por causa do clima de Curitiba? O que você... Boa sacada, é isso mesmo. A primeira sacada que nós tivemos foi essa, Arthur. Mas isso só veio bem depois, né? Dando sequência na história. Então, depois que a gente voltou para o Brasil, eu abri o CNPJ, né? Tirei o radar, que é a licença que a gente precisa para poder fazer a importação, e voltei para a China novamente. E daí, na primeira vez que a gente voltou lá, a gente falou, cara, vou trazer alguns produtos que eu já conheço, que eu tenho alguma similaridade, né? E o primeiro container que eu importei foi de guarda-chuva. Foram 60 mil guarda-chuvas que a gente importou para cá. E, meu... foi um prejuízo enorme. A gente perdeu muito dinheiro, porque daí eu perdi, né? Pô, Curitiba chove, vou comprar guarda-chuva. Exatamente. Vai dar certo. Só que no começo de tudo, como tudo no começo, você não sabe, né? Fazer muito bem a importação, a dimensionar, exatamente. Então, tem vários fatores ali que, quando você está começando, você não tem ciência das variáveis, né? Dólar, frete. Então, assim, o mercado, para quem você vai vender, por quanto você vai vender, a política comercial da venda, né? É a prazo, é à vista... né? Então, tiveram vários fatores e, consequentemente, eu calculei errado a precificação desses guarda-chuvas, né? Por exemplo, eu tinha comprado para vender... eu importei a custo de R$10 e vendi um no mercado aqui por R$8, né? Abaixo do custo que eu tinha importado. Então, além de eu perder dinheiro por venda, eu ainda não consegui vender tudo no começo, porque era muito guarda-chuva. Então, pô, você não consegue chegar, bater na porta ali de uma loja e falar, você quer comprar 60 mil guarda-chuvas? Bom se fosse, né? Pô, tava fácil. Tava fácil. Então, pô, você ia vender ali 50 peças, 20, 30 guarda-chuvas, pra chegar em 60 mil ali foi muito tempo, né? Tinha que chover muito. Tinha que chover muito, exatamente. Batei em muita porta, recebi muito não na cara, né? Esse é um outro ponto muito legal, né? Acho que o não ensina muito, né? Acho que é outro fator também que me ajudou bastante. Acho que traz bastante a humildade, né? De falar, cara, eu tô fazendo errado, vou aprender, vou voltar por cima, né? Tenho muita certeza que muitas pessoas que estão escutando esse podcast também já receberam muitos nãos, né? E faz parte da nossa vida. E depois desse trágico episódio com os guarda-chuvas, né? Eu comecei a importar outros produtos. Tentei novamente. Ah, perdão, esqueci. Depois dessa importação, cheguei pro meu pai, que ele tinha me emprestado o dinheiro, né? Não foi de graça. Sabia que eu tinha que devolver para ele depois de um tempo. Falei, pai, cara, deu errado. Tô perdendo dinheiro aqui. Desculpa, né? Eu tenho 20% a menos do que eu comecei aqui, é o dinheiro que eu posso te devolver, né? E nessa parte que eu digo que eu sou muito privilegiado.
Porque ele falou, não, Douglas, continua. Continua, porque eu acho que o que você fez não tá tão errado assim. Acho que tem um futuro legal, né? Eu vou te apoio, continua. E foi aí que me deu muita energia nessa época para continuar, né? Então, se ele não estivesse apoiando, provavelmente eu já teria desistido, né? Então, olha a diferença que faz, né? Quando tem pessoas que te amam e que te apoiam do seu lado, né? Ele podia falar, não, cara, você tentou, já era, não vou mais apostar em você, Exato. devolve meu dinheiro do jeito que você tiver que devolver e acabou. Exatamente. E quando a gente fala em dinheiro, né? Como vocês muito bem sabem, né? Mais do que ninguém aí, né? Falar sobre capital, você sabe que não é fácil, né? Então, quando envolve dinheiro é difícil. Então, ele foi muito corajoso, né? Em apoiar e acreditar no filho dele, né? Ele viu como um custo de aprendizado, né? Porque se provavelmente você errou na primeira, você tendo a responsabilidade, sendo que ele te passou esses valores, você ia pensar na próxima, pô, não posso fazer isso de novo. Exatamente. Talvez se você fizesse isso umas 5 vezes seguidas, você ia falar, pô, daí tá de sacanagem. Acho que na segunda já, né? Eu não fui gente boa, na quinta, mas, pô, cara, aí não dá, né? Mas assim, a primeiras vezes eu acho que tem que... Que bom que é no ambiente controlado. Você vai falar assim, que tem alguém pra te apoiar nesses momentos difíceis, né? De você aprender. O custo do aprendizado, né? Exatamente. Eu acho que a primeira empresa, a gente ouve muita história por aí de muito empreendedor que a primeira empresa o cara quebrou, o primeiro negócio ele quebrou. Exatamente. Mas no segundo ele já não comete os mesmos erros que ele cometeu no E Arthur, primeiro. por isso que eu acho muito legal o que vocês vêm fazendo aqui, por isso que eu parabenizei no começo, porque o que vocês estão fazendo aqui é vocês estão passando conhecimento para que as pessoas não precisem errar tanto. Isso. Exatamente. Né? Perfeito. Então, acho que isso é muito legal. E continuando a história, depois da importação do guarda-chuva que deu errado, eu comecei a importar diversos produtos de todo tipo de segmento. Vidro, plástico, inox, tudo. Fui testando. E, por destino, eu encontrei a meia. Não é nem meia, nada de inverno, meia normal, botar no pé. E, pô, daí eu importei um pouquinho, deu certo. Falei, opa, legal, né? Diferente, né? E comecei a importar mais. Só que daí deu um problema no canal de importação lá, num erro também que eu não sabia controlar, né? Outra variável, e caiu no canal cinza. Esse canal cinza é quando a fiscalização da Receita Federal, ele pega teu container, ele abre, ele verifica toda a documentação da empresa e do container. Então, foi uma vistoria, né, que eles fazem lá. Por sorte, né, também por exemplo da minha família, né, sempre trabalhar tudo certinho. Então, depois de um tempo, eles liberaram esse container e consegui fazer a venda dessa meia. E depois, posteriormente, apareceu as pantufas, os cachecóis, as toucas. E foi nesse segmento que a importadora, começou a realmente a crescer. Porque até então eu estava meio que patinando, ficando no 0 a 0, mas serviu de muito aprendizado. Pelo menos já o aprendizado não tinha um custo negativo, né? Pelo menos eu não perdia dinheiro. Então, demorou um pouquinho, foi depois do 5º ano que eu comecei a realmente ver um pouco de dinheiro, ver um pouco de retorno. O que dificultou um pouco também, que no 3º ano de operação, o meu pai, na época, ele solicitou ele solicitou a devolução do dinheiro, né, do investimento. Não tive que pagar ajudas, né, isso já é um baita de um presente. Já é uma baita ajuda. Né, mas tive que devolver o capital total, então tive que recomeçar novamente também depois de 3 anos. Mas, assim, no 5º, 6º ano começou a empresa começou a crescer e tivemos excelentes resultados e fomos aumentando a linha. E depois disso paramos de importar outros segmentos, como vidro, plástico, e focamos realmente no que a gente era bom. Acho que isso é um ensinamento que eu tive ali, foi que se for para fazer algo, faça bem feito, né? Então eu foquei bem no inverno mesmo, que era um segmento que eu gostava bastante de lidar. E depois de alguns anos a gente começou a participar de eventos pelo Brasil inteiro, né? Participando de feiras de exposição, e foi aí que a gente começou a ter uma ramificação boa, né, pelo Brasil, né, atendendo centenas, milhares de clientes aí pelo Brasil inteiro, né, e sempre venda PJ, né, sempre atacado, nunca para cliente final, sempre para revender. Cara, olha que interessante, né? O Douglas ficou 5 anos, quase 6, testando até encontrar alguma coisa que desse certo. E às vezes a gente veio até conversando sobre isso no carro, de como a gente quer que aconteça em 1 ano. Eu não sei se você acredita que existe uma coisa superior na vida, cara, mas às vezes a gente tá com uma... É que a gente veio conversando sobre isso no caminho, sobre essas coisas de você fazer várias coisas e você demora para ver o resultado. E eu tava defendendo a tese que o tempo ninguém bate. Então, se você fizer várias coisas diferentes por 5, 10 anos, eu acho pouco provável que você não tenha resultado. Só que às vezes a gente fica fazendo 1, 2, 3 e para no 4º. Sim. Aí talvez o 4º fosse o ano que todo o resultado dos últimos anos vieram. Então eu acho que isso que é legal que você falou,
Porque você começou num negócio que foi apoiado, e aí você testou várias coisas até realmente começar a ganhar dinheiro com isso. Exatamente. Inclusive, eu tenho que colocar um adicional que, na verdade, né, nesses 5 anos também foram muitos anos de aprendizado, né? Eu, Douglas, naquela época, eu era muito imaturo, né? Então, cometia muitos erros, também não tinha uma rotina, uma disciplina para o trabalho, né? Na época ali dos 22, 23 anos, tá na época da faculdade ainda, né? Então, né, a gente não levava tão a sério. Então, com certeza, isso também atrasou um pouco, né, esse processo de maturação, né, da empresa. Mas faz parte, eu acho que do desenvolvimento tanto da empresa quanto do empreendedor, né? O tempo. O tempo de maturação do negócio, da pessoa. E cada um tem o seu. Mas eu vejo muitas pessoas hoje, né, Arthur? Eu fico muito feliz com essa nova geração que está vindo aí. Não todos, obviamente, né? Mas pelo menos o viés que eu tenho é bem otimista, de jovens que têm uma facilidade e uma velocidade de aprendizado, assim, gigantesco, né? Você passa uma tarefa para um profissional aí de 20 anos, 22 anos, e a velocidade que ele consegue entregar o material, a velocidade que ele consegue absorver e replicar e melhorar, é uma coisa fantástica. Eu vejo que a tecnologia vem ajudando muito isso. E então eu vejo com muito bons olhos que essa nova juventude aí, dessa fase aí de 17 até 22 anos, que já consegue ter uma percepção mais madura assim, sobre a vida, sobre o lado profissional, né? Eu vejo que vão ter uma carreira fenomenal aí, conseguindo começar antes, né? Antecipando um pouquinho essa maturidade, né? Eu enxergo isso muito pela minha irmã também, que eu já tenho 21 anos, e o nível de maturidade que ela tem é excepcional, assim. Então, vejo com muito bons olhos essa nova geração que está vindo. O quanto mais cedo você começar qualquer coisa que você for fazer, melhor. Seja um negócio ou seja um investimento, quanto mais cedo, melhor. O tempo vai jogar a teu favor. O tempo vai fazer com que os juros compostos ou o aprendizado faça você chegar no seu objetivo final. Outro fator muito bom também é a velocidade de você levantar da queda. Porque todo mundo erra, todo mundo cai. Exato. A velocidade que você consegue superar os seus próprios traumas, né, os seus próprios erros, né, aprender com eles e voltar de novo, né, e levantar de novo, eu acho que isso diz muito também sobre a velocidade que a pessoa vai crescer nesse longo prazo aí que a gente vem falando. E quanto mais novo você às vezes é mais difícil dessa mentalidade, né, de cair, levantar, de resiliência. Mais novo você já quer, não dá, pô, isso aqui não dá pra mim. Imagina. Próximo. No primeiro container, 60 mil guarda-chuvas. Cara, não dá, isso aqui não é pra mim, importação não é meu negócio, deixa Vou achar outra coisa. Então, cara, é legal essa resiliência. E da própria casa, da DIK para a Casa China, você só se envolveu nos negócios da família depois de muitos anos. Então. Isso mesmo, João. Na verdade, quando eu completei 18 anos, antes de abrir a importadora, eu falei pro meu pai, né, que eu queria trabalhar com ele. Ele falou antes, Douglas, vai ter alguma experiência fora, né, com algum outro tipo de negócio. E, coincidentemente, apareceu a oportunidade da importadora, né. Então, nesse período inicial da importadora, eu estava 100% focado na importadora. Mas, como é um negócio familiar, né, acho que a gente não falou isso para o pessoal que está aqui, né? Eu acho legal a gente até dar um passo para trás, João. O Douglas contar um pouco da história da Casa China. Antes dele, a Casa China antes do Douglas. Ou do Douglas pequeno, brincando no estoque. Que Boa, com certeza Arthur. aconteceu isso, né? Cara, acertou na veia, cara. Você leu a mente dele, ele ia contar eu tenho exatamente certeza. isso. Não preciso nem falar aqui, vou deixar o Arthur falando. Aí você vai ler que é isso. Não, mas é isso mesmo, Arthur. Acho que a nossa história familiar tem vários aspectos positivos, né? Acho que vários ensinamentos. E começou muitos anos atrás, né? A Casa China mesmo foi fundada em 1997, mas antes disso, a nossa família sempre teve a veia empreendedora, a veia do comércio, né? Então, tivemos aí lanchonete, supermercado, tivemos loja de confecção, então tivemos vários setores antes de começar a Casa China. Isso foi tudo lá em Foz do Iguaçu, né? Onde eu nasci, inclusive, e o comércio já vem bem antes, né? De quando eu nasci. Mas falando um pouquinho mais da Casa China, em 97, o meu pai, junto com o tio dele, né, principalmente o tio dele, vieram para Curitiba e acharam uma oportunidade enorme aqui de abrir um negócio. Nós tínhamos já em Foz do Iguaçu, mas a gente percebeu que lá em Foz a família estava crescendo muito e aquelas lojas que nós tínhamos não seria suficiente para dar sustento para a família toda. Então foi uma forma de como eu posso crescer, né, para sustentar minha família. E nessa época, o tio do meu pai, meu tio-avô, né, ele foi a pessoa visionária mesmo, que enxergou e falou, não, pra gente crescer, vamos para Curitiba, né?
E nessa época o meu pai trabalhava pro tio dele, né, pro meu tio-avô. Então ele era funcionário. E quando vieram para Curitiba, veio o meu pai e o tio dele, e eles viram, né, o comércio em Curitiba e ficaram muito animados, né? Que já era bem mais forte do que em Foz do Iguaçu. E encontraram esse imóvel, né? Falaram, né? Putz, aqui seria um lugar legal para a gente começar uma empresa. E foi aí que os dois em conjuntos optaram por começar esse negócio. E nessa época, o tio do meu pai, já muito visionário, falou pro meu pai, Toshi, né? A gente chama ele de Toshi, meu pai. Toshi, você que vai tocar essa loja aqui em Curitiba, né? Você dá conta? E meu pai falou, não, eu garanto, né? Bateu no peito e assumiu a responsabilidade. Então foi o privilégio que meu pai também teve de ter um tio ali que apoiou ele também, né? Então sempre volta pelo laço familiar e pelo privilégio que nós tivemos, né? E começou em 97 a operação, vendendo muito na época produtos de R$1,99, né? Que era o que bombava na época, que dava dinheiro, né? Tudo por R$1,99. Era mais fácil também, né? Tudo era R$1,99, né? Era realmente Não precisava de mais sistema. Não precisava de RP, de BI, não, pô, era só... Tudo é R$1,99, o estoque tá ali, só comprar, só vender. A gente fala que é fácil agora, mas a gente Não, sabe o pô, quanto eles não. sofreram na época, né? Não, e era muito. Eu imagino que quando eles começaram a concorrência era muito maior, porque eu tenho uma lembrança muito clara de ter muita Tinha loja vários. de R$1,99. Vários. Que era o boom, né? Era a época de cada um trazia de algum lugar, uns da Exato. China, outros do Paraguai, mas lojas de R$1,99 tinham várias pela cidade. Várias. E tinham várias porque também davam dinheiro, né? Senão Exato. não teria, Não, né? Exatamente. Então, foi assim que eles foram começando a crescer e dar certo. E quando as lojas daqui de Curitiba, a loja de Curitiba começou a dar certo, começou a trazer mais primos e parentes de Foz do Iguaçu para ajudar na operação. Então, isso foi um fator que ajudou muito a Casa China a crescer exponencialmente no começo, com pessoas, né? A gente tinha muitas pessoas da família que vieram para ajudar, né? Então, veio um primo, veio um tio, já abria mais uma loja para o tio, abria uma loja para o primo, e assim foi crescendo. E sempre em conjunto, sempre em família, isso eu acho muito legal. Nossa família, né, é uma família japonesa, né? Por mais que o nome seja Casa China. Tava esperando esse momento. Tava esperando esse momento. Eu achei que como ninguém ia perguntar. Então, a nossa família é uma família japonesa, né? De tradição japonesa, e a gente levou isso muito para a empresa. Por mais que seja Casa China, o nome Casa China foi puramente no marketing mesmo, né? Atrelado a produtos chineses, né? Produtos baratos, né? Então, foi isso que a gente apostou. E também havia muita importação da China já naquela época, né? Então, tudo que era da China era barato. Até hoje é assim. Então, foi nesse nome que a gente apostou e até então tá dando certo. Onde é a primeira loja? Eu imagino que ela esteja aberta até hoje. Exatamente, Arthur. E até hoje meu pai continua lá no escritório dele nessa loja. Você Cara, acredita nisso? Eu acredito, acredito. Fica na Rua Barbosa, no centro da cidade ali. Né, acho que todo mundo sabe onde fica a Rua Barbosa, perto da 15 também. É icônica. É a Casa China icônica de Curitiba. E tem uma foto nessa época, João, muito legal, porque não tinha nada em volta, na verdade. Era muito... naquela época, em 97, ainda tava se desenvolvendo as cidades, né? Então, você olha hoje, você vê essa megalópole nessa cidade grande que temos hoje. E naquela época era bem mais simples, né? Então, a gente também enxerga... Eu fico me imaginando no lugar deles, né? A dificuldade que eles tinham até, né? Para encontrar fornecedor, encontrar mão de obra, né? Então, E já vinha tudo direto da China mesmo? Desde o começo? sim. Muitos produtos eram da China, realmente, né? A China estava abrindo aí no mercado, mas já havia, sim, importação da China. Vinha muita coisa também do Paraguai e do Chile. Tinha uma zona franca, tem uma zona franca no Chile chamada Iquique, que lá havia muitos produtos importados de lá. Produtos de baixa qualidade, consequentemente baratos. Que era o que encaixava no poder modelo, aquisitivo do Brasil, né? O Brasil era um 99, país pobre, do né? modelo. Exatamente. E a ideia, então, de montar uma loja de R$1,99, Casa China, foi do teu tio-avô, junto com o seu pai, ou foi majoritariamente do seu tio-avô? Eu acredito, Arthur, que naquela época foi mais do tio do meu pai, que era o mais sênior, mais experiente, né? Foi o visionário mesmo que veio para Curitiba, né? E depois veio a segunda onda, que eu chamo, né? Que veio a época do meu pai, né? Que realmente ele revolucionou e fez a explosão aí, juntamente com toda a família, né? O mérito nunca é só de uma pessoa, Sim, sim. mas sim do contexto geral, né? De toda a família. Tenho muita admiração por todos e fizeram ser o que é hoje, né? E ele já tinha algum conhecimento de mercado chinês, de importação de produtos da China? Como que foi? Porque, igual a gente tá falando, né?
Cara, se hoje é difícil você abrir qualquer coisa, e a gente tem internet, todo mundo deve falar inglês já lá na China, deve ser mais fácil a comunicação. Em 97 devia ser um negócio completamente diferente, né? Completamente diferente. Antes ele pegava ônibus de Foz do Iguaçu, ele ia para São Paulo, ficava 15, 20 horas rodando aí o Brasil de ônibus para procurar mercadoria. Era muito difícil. Ele comprava dentro do próprio Brasil. Ele já tinham importadores que traziam para os varejistas brasileiros. Isso, João, tinha era um mais, na verdade, brasileiros que estavam importando, né? A indústria nacional era muito fraca, né, nessa época ainda, ou também não tinha tanto acesso para pequenos lojistas como o de 1,99, né? Sim. Então foi uma época bem difícil para eles e eu admiro muito essa construção que eles fizeram. Cara, imagina em 97, João, você pegar um carro. Se hoje é difícil arrumar cliente, cara. Com Imagina internet, 97. com telefone. 97 de Não tinha carro nem batendo celular. na Tinha porta. celular em 97? Se arrumar fornecedor para poder... Não tinha né? internet, eu acho, não tinha... Não tinha internet, não. não. Tinha celular. Cara, não lembro agora. Vocês me pegaram aqui. Não lembro se tinha. Não tinha. Isso 97 só cuida da provavelmente nossa idade, né? Na época o que a gente bom- nasceu não tinha. O bom do o .com foi em 2000. É isso, foi o que aconteceu. Cara, queria explorar um pouco mais essa parte de empresa familiar. Como que era e como que é ainda trabalhar em família? Como que é para você? Como que foi na época do seu pai, do seu tio-avô, dos seus primos, imagino que tá todo mundo ali. Como que é essa comunicação? Porque a família deve ter crescido bastante junto com as lojas. Como que é a reunião? Reunião de board da família. Reúne todo mundo para decidir o futuro. No churrascão. É no churrasco, é isso mesmo, João. Mas aí ficou fácil. Matou a né? charada, é isso aí mesmo. A gente vai conversar sobre coisas do negócio, é no churrasco de domingo ali em casa, ali entre os familiares. E é uma excelente pergunta, porque cada caso e cada pergunta que você faz para uma pessoa diferente é uma resposta diferente. Não tem a receita pronta, não tem a resposta se é melhor ou pior. Acho que cada caso é um caso, porque a gente está falando de pessoas, e de família, e de cultura, e cada um tem um jeito. E para nós, foi algo que realmente foi o que sustentou, foi o alicerce da operação, foi a família, né? Então, isso refletiu muito positivamente para a empresa, através de valores, né, tradição, confiança. Então, eu vejo que, de uma forma muito positiva, que se não fosse essa união da família no começo, não teríamos chegado até onde chegamos hoje, né? E acho que muito na base da confiança, da troca, acho que isso é fundamental. Mas nós sabemos que isso não é a realidade do Brasil, né? Sabemos que tem muitas disputas familiares, né? E aí acaba... Algumas empresas familiares acabam até destruindo os laços familiares, né? Na pessoa Perfeito. física, né? Então é muito triste. E essa é uma preocupação que eu tenho muito, Arthur, porque eu sou um cara muito família. Então, para mim, família sempre vem em primeiro lugar. Então, lidar com essas duas situações ali, empresa familiar e família ao mesmo tempo, não é fácil. E tem que ser lidado com muita inteligência emocional. Eu acho que essa é a palavra que move a gente, que sempre conversa olho no olho, né? A confiança, a transparência. E acho que o churrasco exemplifica muito bem, porque é aquele momento de descontração, de união, né? Que acho que ajuda muito também a nos guiar aí. Cara, porque acontece exatamente isso que você falou, né? Tem muitas empresas, grandes, pequenas, aí não importa o tamanho, que, cara, a família briga pelo negócio, briga pelo dinheiro e o negócio não se desenvolve e quando vê, acabou por uma briga, por uma discussão. E aí a minha pergunta era mais ou menos nesse sentido, para entender se realmente tudo era decidido em conjunto ou se não, chegava no momento teu pai chegava e falou, cara, vai ser assim, acabou. Porque isso talvez reflita muito no crescimento de vocês, né? Sim, com certeza. Nós tivemos vários momentos de não termos uma concordância entre todos, né? E é natural isso. Mas acho que era sempre resolvido com muita sabedoria de todas as partes, de todos escutarem o que o outro tem para dizer, né? E cada um com sua argumentação, de forma natural, né? Teve situações, obviamente, que em algumas situações meu pai teve que tomar uma decisão à frente sem falar, não, eu vou tomar esse risco, né? Eu acho que esse é o caminho certo para a empresa, mas 99% das decisões eram sempre tomadas em conjunto. E se tivesse alguém que não concordava, mesmo assim apoiava pela confiança e pela parceria, né? Olha, não é essa decisão que eu concordo, mas mesmo assim eu vou apoiar, né? Acho que é muito aquela questão de você não remar contra, né? Certo. Por mais que você não concorde com a ideia, então pelo menos não atrapalhe, né? Sim. Porque hoje,
você comentou que cada loja lá atrás era de um tio, de um primo. Hoje ainda é assim? Ou é uma unidade só? As lojas têm autonomia para tomarem as suas decisões de negócio? Como que funciona um pouquinho mais na parte prática da coisa? Legal, Arthur. A gente foi evoluindo com o passar do tempo e tentando profissionalizar, né? Eu acredito que a gente ainda está num passo que a gente possa ainda profissionalizar mais, mas estou bem contente onde estamos hoje. E respondendo a sua pergunta, nós temos hoje grupos econômicos. Então, um grupo de tio tem uma quantidade de lojas, um outro tio tem um X quantidade de lojas. E, em conjunto, a gente define, né, o posicionamento da marca, a estratégia da empresa, e as negociações são feitas em conjunto também para aumentar o poder de barganha e também para ter uma padronização entre as lojas. E então, alguns aspectos são feitos na administração do grupo econômico, né, para ter mais agilidade também nas decisões. E as decisões maiores, né, que envolvem marca, estratégia, nós fazemos isso em conjunto. E agora a gente pode voltar àquela pergunta, como que Douglas se cruzou era a próxima. com a Casa China? Como que foi essa conversa, né? Essa decisão desse grupo familiar, desse grupo de negócios? Falei, cara, o cara mais preparado para ser o CEO desse grupo inteiro é o Douglas. Então, na verdade, nunca teve isso, né? Foi uma conversa no churrasco também, que a gente tava falando lá, eu falei, não, Douglas, pode tocar o barco aí, né? Pode assumir. Essa família é tranquila, né? Pô, estamos com um problema aqui na loja. Vamos fazer um churrascão aqui. Vamos fazer um churrasco. Picanha aqui, pô, o faturamento não foi o suficiente. Mas vai, desce a linguiça agora. O Douglas. O Douglas tá vindo aqui, é jovem, ele tá querendo, deixa ele assumir. Mas obviamente que isso vem... Assim, né? Simples e também não tão bom, né, Arthur? Porque isso vem com uma bagagem de responsabilidade gigantesca. Para né? você, sem dúvida. Eu imagino que o peso de você suceder o seu pai. Exato. Né? Porque. Então, para tudo tem o lado positivo e negativo, Exato. né? Ao mesmo tempo que foi fácil receber, né? Podemos assim, né? A responsabilidade também tem todo o custo por trás. E ao mesmo tempo, para a pessoa que tá só passando é a melhor coisa, né? Porque ele tira o dele da reta, né? Ele fala, não, meu, toca aí. Te vira. Não, você quer não. Eu não quero. Tá, putz, sobrou o Douglas. Vai. Não, mas é verdade, cara. Porque assim, inclusive, acho que isso é um ponto positivo seu. Porque você poderia simplesmente ser um herdeiro. Que é o que acontece em muitas famílias pelo Brasil. Exatamente. Mas pelo que a gente está entendendo aqui, o que a gente está conversando, você é um sucessor. Você entrou na Casa China para fazer com que o negócio cresça cada vez mais e não simplesmente sentar ali num cargo bonito, postar no LinkedIn e na bio do Instagram, sou o CEO e acabou. Legal, Arthur. Acho que esse é um ponto muito crítico que vem aí sendo abordado muito nos últimos tempos, né? Herdeiro e sucessor. E é uma pauta realmente que tem que ser discutida. E eu quero defender um pouquinho o herdeiro, tá? Porque normalmente as pessoas só criticam o herdeiro, né? E eu entendo que também... A gente pensa o lado ruim só do herdeiro, o lado né? ruim, aquele cara que não trabalha. O cara da festa em Ibiza. Mas tem o cara que simplesmente não atrapalha. Exatamente, né? Acho que vai muito da inteligência da família entender que aquela pessoa também, né? Não é todos os filhos ou todas as pessoas que vão suceder que têm a aptidão e a vontade de estar no negócio, Perfeito. Né? Então, aí que vem a parte do herdeiro, né? Então, é muito melhor a família conseguir identificar, olha, né, o fulano não serve como sucessor, então deixa ele ser herdeiro mesmo, né? Porque acho que quando você força, aí que acontecem os problemas na empresa, né? Mas isso é um tópico que não foi muito abordado há muito tempo atrás e está sendo agora, né? E acho que a gente colocar isso na pauta, né? Vocês com mais conhecimento do que ninguém até podem falar mais do que eu sobre isso. Acho que isso vem causando muito um desconforto nas empresas, mas acho que é muito saudável ser compartilhado e entender também que o herdeiro não é só uma questão negativa, né? E é aquela história da empresa familiar, né? Porque a gente vê muitas empresas que morrem porque os patriarcas tentam impor que a família deve continuar. E no final das contas, uma empresa ela tem 3 caminhos, né? Ou ela acaba porque faliu, ou ela é sucedida ou ela é vendida. Sim. E os 3, na verdade, só o falir que é ruim. O resto, os 2 tem que ser planejado. Então, se ninguém da família quer assumir, vende a empresa. Exatamente. Mas isso e o legado continua. Isso vem de uma maturidade que a gente falou lá no começo. Uma maturidade das pessoas, de empresa, de negócio, para você sentar em família e falar, olha, cara, o Arthur não tem perfil e tá tudo certo. Tá tudo certo. Só que ele também faz parte disso. O pai dele, o tio dele, alguém construiu
cara, de certa forma ele tem direito sobre o E também negócio defendo, também, né? Arthur, a família também, né? O pai que tem aquele pensamento às vezes um pouco mais fechado de querer que o filho ou a filha assuma de qualquer forma. Eu entendo também o lado dele, porque se Sim. você pegar a história do Brasil, né? Nós temos aí centenas de milhares de microempreendedores, né? De pessoas que começaram do nada ali. A Maria que começou fazendo pão, o João que começou, né, a empresa dele de marketing, de arquitetura, de enfim, né? Tantos empreendimentos, né, empresas, né? No ramo imobiliário, enfim. E começaram do nada, né? Então eles não tiveram essa preparação aí para quando. Aí depois eu vou passar para quem? Eles estavam tão preocupados na sobrevivência deles, né? De levar sustento para casa, que a gente entende também o lado de ter muitas famílias que não se preparam para esse momento, né? Mas acho que através principalmente do podcast aí, né? Graças a vocês também e de muitos outros que vêm compartilhando cada vez mais informação, acho que isso é fundamental aí para que a gente tenha um Brasil cada vez com mais sucesso, né? Que isso eu defendo muito, eu acredito muito no Brasil, coloco todas as minhas fichas no Brasil. E eu acho que é um ponto importante que até isso se cruza com o nosso trabalho. Porque eu sempre falo isso para clientes, que eu acho que é a informação que dita tudo. Então, o nosso trabalho ele também compete, por exemplo, se uma empresa, o cara é muito grande, você falar assim, ó, fulano, você tem seus filhos, o que você vai fazer com a tua empresa? Ah, não, o fulaninho vai assumir. Mas você sabe se ele quer assumir? Você já conversou com ele? Você já fez um plano com ele? E se ele quer assumir, o que ele tem que fazer para fazer isso? Esse é todo um processo de wealth planning que existe por trás das grandes empresas. Então é um negócio que cruza com o nosso negócio também, porque você tem que planejar sucessores ou falar, não, o fulaninho não quer. Ele tem 18 anos, ele quer viver em Ibiza com o barco e tá tudo bem, a parte dele é essa. Vamos vender a empresa, ele vai poder fazer isso, todo mundo tá feliz. E a empresa continua para frente, porque no final das contas, para o empresário, o que é mais interessante? Que a empresa viva. Exatamente. Porque no final das contas, a empresa é um filho para ele também. Sim. Então, se a empresa não continuar porque um sucessor não quer, tá tudo bem. E contando um pouquinho mais, João, aí da sucessão, que na verdade não houve sucessão dentro de casa lá na nossa empresa, né? Por mais que fale, pô, Douglas, como assim? A nossa empresa também ela é informal, no começo informal eu digo, né, de não ter essa preparação profissional. E foi algo natural, assim, não foi algo preparado. Então, voltando um pouquinho atrás, né, quando o Arthur comentou, né, do depósito que eu ficava brincando no estoque, isso é verdade. Quando eu era criança, eu saía da escola, minha mãe me buscava e me levava para a loja, porque eu não tinha com quem eu ficar, né? Naquela época, nossas condições eram mais limitadas, então tinha que me levar para a loja e cuidava de mim ali. Vendia o produto no caixa e ficava olhando o filho dele ali para ver se estava tudo certo, né? E eu ficava brincando, ficava etiquetando mercadoria. Então, desde cedo eu já tive eu tenho, pra você ter ideia, eu tenho memória afetiva com cheiro de caixa de papelão. Isso é uma coisa que me pega, porque desde criança eu nasci no depósito, né? Tava na loja. Isso eu acredito que me fez muito bem, porque desde cedo eu via o quanto os meus pais batalhavam para dar uma vida melhor para mim e para minhas irmãs, né? Então, se você pegar, né, a história de vocês também, eu tenho certeza que, se parar para pensar, né, eles sempre pensaram nos filhos, né? Como eu posso dar uma vida melhor para os nossos filhos? E muitos brasileiros foram assim. E no nosso caso, né, tenho muito orgulho de falar isso. E depois, com o tempo, eu comecei a acompanhar meus pais na parte comercial, nas negociações. E sempre estava ali de olho. E até meus 24 anos ali, eu tinha uma posição que eu chamo de... Eu era uma sombra do meu pai. Então, onde ele ia, eu gostava de ir atrás. Mas eu não tinha um cargo na empresa, eu não executava, assim, nada. Mas eu acompanhava ele. Sempre onde ele ia, eu gostava de estar junto. E ele também foi um cara muito parceiro, né? De poder me chamar, de falar, pode vir junto, né? Acho que esse é um diferencial muito grande. Às vezes os pais não trazem o filho para perto, né? Ou às vezes falam mal do negócio e o filho já não tem tanta vontade de trabalhar com o pai. Mas no meu caso, eu tinha muito orgulho de andar com ele. E até os meus 24 anos, com ele, eu nem abria a boca. Eu só escutava. Por quê? O que eu tinha para agregar? Né? Nada, eu tinha para absorver. E, na verdade, a gente aprende quando a gente escuta, né? Não quando a gente fala. Sim. Então, eu vejo que isso é uma das coisas que eu falo para muita gente também, que escuta mais, né? Acho que eu, particularmente, eu gosto muito de escutar. Tem até um caso legal, né? Eu fui para Nova York em janeiro e fui num evento chamado NRF e lá tinha vários titãs do mercado, né? Inclusive, tava a Luísa Trajano no nosso grupo e olha a humildade dela, né? De estar num evento e estar escutando. Sendo que ela poderia estar falando o evento inteiro, né? A quantidade de experiências, histórias que ela tem para contar. Mas não, até ela estava escutando também, tentando buscar novidades, mais conhecimento. Então, acho que
a gente tem que escutar mais e foi, né? Eu era tímido também, né? Então isso ajudava. Então eu sempre ficava escutando muito o que ele fazia. E depois, com o tempo, eu comecei a participar da parte comercial, a assumir algumas pastas, comecei a negociar com o fornecedor, a entender um pouquinho mais de layout, de gôndola, de padrão, de sistema, logística. São várias áreas, né, que eu tive a oportunidade de conhecer aos poucos. E a área que eu mais gostei naquela época foi a área comercial. Então, com o passar do tempo, eu fui cada vez mais negociando com os fornecedores e gostando dessas negociações, até que comecei a desenvolver muito essa área e meio que em nenhum momento fui eleito ou algo do tipo, mas eu que Foi um negócio puxava natural, assim, imagino. eu que puxava a equipe junto, né? Criei uma estrutura melhor também de compras com o grupo até então. Cada unidade, cada grupo comprava de forma separada, né? Daí, nessa época eu já estava com um grupo compartilhado, foi aí que a gente começou a comprar em conjunto, né? E depois disso, acho que mostrando resultados, né? E sendo muito humilde também, né? Sempre falando, olha, né, quero aprender com vocês, chamando também sempre os meus pais, colegas e amigos, né? E foi aí que a gente começou a perceber que estava dando certo. E falando, Douglas, quero que você participe, quero que você faça. E foi assim, e com muita gratificação, né, que eu fui aceitando e graças à oportunidade que eles foram dando também. Porque se eles fossem muito... guardassem muito conhecimento ou não quisessem passar o bastão, eu também não teria tido essa oportunidade, né? Então, foi a junção de fatores... Cara, você vê que pelo que eu tô entendendo, assim, Douglas, essa sucessão ela só aconteceu de forma natural porque tem vários pontos que não são comuns em várias empresas que a gente vê familiar. Exato. Eu acho que o primeiro ponto que eu consigo observar, você me corrige se eu estiver errado, nunca existiu uma pressão do seu pai do Pra você tipo, fazer isso. Douglas, vem, Douglas, eu preciso que você trabalhe aqui comigo, eu preciso que você venha pra cá, eu preciso que você... E aí, vamos aí, eu não quero mais. Nunca. Isso nunca existiu. Então, cara, esse é o ponto, caso acho que atípico o mesmo. ponto principal. Porque às vezes o cara fica com repulsa, né? De ver o pai trabalhando tanto, a mãe trabalhando tanto e não querendo passar o bastão, que acho que é o segundo ponto. Entender que para um negócio crescer, para um negócio expandir, precisa sair das mãos dos fundadores, com orientação, Sim. com cuidado, com uma passagem de bastão natural, mas que as coisas precisam evoluir. Cara, eu acho que esses dois pontos foram, acho que, primordiais, assim, para... Primordiais. Mas é curioso porque também é seu próprio pai, né? Ele teve Sim. uma passada de bastão do tio dele. Exatamente. Então ele já entendeu que, como ele conseguiu agregar, muito provavelmente você também vai agregar uma próxima visão, né? Tem um ponto legal também para adicionar nisso, que a gente não comenta muito, mas é primordial a gente comentar, que foi as esposas e as parceiras que tanto meu pai tem, quanto o tio do meu pai tinha, que são pessoas fundamentais também, que na verdade são elas, as mulheres que estavam do lado ali, que sustentavam toda a pressão familiar, toda a pressão empresarial também, porque eram elas que estavam também no negócio, então era ali Legal. de dia tocando a empresa, de noite fazendo a janta para a família, cuidando das crianças, né? Então acho que é um ponto assim que eu tenho certeza que o papel delas foi foi tão importante, provavelmente até mais importante Com do que o certeza. papel deles, né? Porque se não tivesse esse apoio emocional da família, né, da parceira ao lado, e não somente do meu pai, como o tio do meu pai com suas esposas, mas também os meus tios, né? Então, tenho exemplos muito bons dentro de casa aí de casais aí que eu tenho uma admiração enorme. Cara, e para nós isso é muito claro hoje em dia, né? O papel de um companheiro ou de uma companheira certa do teu lado. Seja para te impulsionar ou seja para te puxar para baixo. Sim. Eu acho que... E antigamente isso não era tão comum, né? Dar este crédito Sim. para as pessoas. Cara, De lá em reconhecer casa... mesmo, né? De entender que tá acontecendo Isso, de assim... talvez quem tá nos ouvindo aqui pode falar, cara, mas a minha esposa não trabalha, minha esposa não faz nada, entre aspas. Cara, talvez você só tenha condições de fazer o que você faz porque tem alguém segurando as tuas costas ali. Sim. Pô, isso tem que ser valorizado. Com Isso certeza. tem que ser, cara, você tem que chegar em casa, bater palma, agradecer, porque senão você não ia poder estar na China. Exatamente. Senão quem certeza. vai buscar teu filho na escola se você tá na China e não tem ninguém para te ajudar? Então eu acho que a nossa geração começou a valorizar ainda mais isso, né? A mãe, a profissão mãe. Sim. E eu acredito muito no poder das mulheres. Na verdade, eu acho que elas são muito mais competentes do que a gente. Cara, Inclusive, estava até dúvida. levantando alguns números legais lá dentro de casa, dentro da empresa, e hoje mais da metade dos cargos de liderança são ocupados por mulheres dentro da nossa empresa.
Que legal. Tem unidades nossas, lojas nossas, que chega a 70%. Caramba. Comandado por mulheres. E é uma das lojas que tá mais indo bem também. Pô, aí, não é coincidência. Eu acho que Não é também não é coincidência. coincidência. Cara, lá em casa é assim também. Minha mãe que manda em tudo. Minha mãe, no meio de um monte de homem. Minha mãe que comanda a empresa da família sempre foi a minha mãe. Muito disso que você falou, assim. De poder da mãe, né? Cara? Sim, Isso sim. uma coisa Fundamental, muito fundamental. E vejam como a gente tá falando o tempo todo de empresa, família, tudo se embaraça, né? E eu acho muito legal do exemplo da Casa China que vocês conseguiram realmente manter essa unidade com esse tamanho todo, com esses princípios todos. Eu acho incrível e isso casa muito com o nosso assunto, né? Então, eu acho que o além do dinheiro está acontecendo o tempo todo aqui, porque veja que foi a família que motivou o crescimento e aí a família que continua unida, mesmo que tenha as suas divergências, tenha suas lojas diferentes, unidades diferentes. Isso, cara, é incrível e eu acho que vai ser um dos podcasts que a gente mais falou sobre o além do dinheiro o tempo todo. Exato, e sem entrar efetivamente no assunto, porque as coisas elas foram Foi interligado. interligados. Não existe a Casa China sem a família e vice-versa. E é até interessante como isso é forte pro Douglas, porque a gente sempre, para quem está nos ouvindo, a gente sempre manda algumas coisas antes para o nosso convidado para perguntar o que a pessoa gosta de fazer e a gente pergunta qual é o hobby. Um dos hobbies que o Douglas respondeu foi família. Eu nunca tinha visto alguém responder que o hobby de alguém é família. Ou porque eu não tenho hobby, né? Não, pelo menos você foi criativo, né? Não, mas cara, mas é verdade, mas é que não é. E ficou claro assim, quando eu li eu não tinha entendido. Mas todo o teu discurso ao longo de todo esse tempo foi entrelaçando família com trabalho. Então, cara, realmente a família para você acaba sendo tanto um negócio quanto um hobby, quanto uma Tudo coisa só, né? Exatamente. Isso cara, é muito legal. Muito E eu legal acho muito legal a forma como vocês abordam, né, nesse podcast, né, além do dinheiro, porque muitos consultores financeiros, eles não têm esse viés, né, além do dinheiro, né? Eles focam muito nos números e realmente tem que olhar os números, não tem que esquecer deles. Mas a forma como vocês estão fazendo, né, e como vocês fazem as análises, eu acho que esse é o diferencial de vocês, né? Parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo e com certeza vocês vão ter muito resultado por conta disso, porque vai além do dinheiro, né? Isso, Cara, isso aconteceu até hoje. Eu tava conversando com um casal que eles foram uma indicação, conversando com eles contando um pouco da história deles. Eles já vieram meio assim retraído, porque eles não me conheciam. E eu tenho essa cara de novinho, né? Então não confiavam muito. Cara de bravo. Aí eles falaram assim, pô, começaram a contar a história. Eu falei assim, ó, eles não moram aqui no Brasil. Eu falei, não sei nem se faz sentido vocês terem esse dinheiro aqui. Acho que vocês não querem mandar esse dinheiro embora? Daí a mulher falou assim pra mim, cara, você foi tão sincero comigo que agora eu vou te contar a história toda. E começou a contar. Porque ela falou assim, cara, sempre quando eu falo que vou investir meu dinheiro em negócio, todo mundo fala que o mercado financeiro é melhor. Sim. Cara, não existe nenhum argumento. Quando a pessoa fala assim, ó, vou construir pra vender. Eu invisto no banco ou construo e vendo? Eu falo, você quer que eu minta pra você? É óbvio que você vai construir e vender. Faz dinheiro. E daí as pessoas ficam chocadas, cara. Isso é muito engraçado. Nosso negócio, ele ficou chocados pra gente falar a verdade. Não, e eu acho que isso complementando o que você falou, muita gente acha que a gente é contra o mercado imobiliário, por exemplo. Fala, não. Então quer dizer que todo o meu dinheiro tem que investir no mercado financeiro? Não. Se você pegar o teu dinheiro e construir uma casa para vender, um sobrado, um terreno, lotear e colocar num condomínio para vender, você vai ganhar muito mais dinheiro que no mercado financeiro. Se não ganhar, tá errado, né? Exatamente. Se não ganhar, você tá errado. Mas tem que estar muito alinhado com o que a pessoa quer, né? Porque, afinal, né, tudo que a gente vem falando aí, a gente vem falando de pessoas, né? Então, acho que quando vocês chegam e tocam nesse lado mais humano, que você não tá falando com um número, você tá falando com uma pessoa, né? Exato. Por mais que a pessoa tenha ali milhões ou alguns reais, né? É dinheiro, então, assim, mas não é, você não tá falando com dinheiro, você tá falando com a pessoa, né? Com certeza. Então, com certeza, esse é um grande diferencial de vocês aí. E certeza que vocês têm muitas histórias pra contar aí em relação a alguns clientes aí. Douglas, eu queria saber de você, aí agora mais na parte técnica, quando que aconteceu essa mudança de conceito do R$ 1,99 de produtos baratos para o que a gente está vivendo hoje? De algo que, assim, eu já não quero algo de tão baixa qualidade, eu aceito pagar um pouquinho mais. Em que momento você acha que isso aconteceu? Como que está sendo isso hoje para vocês na Casa China? Não teve um momento específico, porque não foi feito uma vez. Ela foi feita em constância com a movimentação do consumidor, né, com o desejo dele. Então, antigamente, o brasileiro ele só tinha dinheiro para comprar aquele de R$ 1,99 e tá tudo bem. Mas com o passar do tempo,
o Brasil foi enriquecendo, as famílias foram aumentando, né, aumentando a renda, começaram também a cair um pouco o preço dos produtos e começou a ter um leque maior de oportunidades. E foi aí que, através de escutar o nosso cliente, que a gente começou a perceber que vender somente R$ 1,99 não era um bom negócio. Então, foi aí uma inteligência muito da minha família, nessa época eu era muito novo, né, as primeiras mudanças, e começamos a trabalhar com mais diversidade, mas porque eles escutavam o cliente, porque eles estavam com a barriga no balcão, eles estavam lá na frente do negócio. Esse é o grande diferencial também, que até hoje eles gostam de estar na frente do negócio para ver o que está acontecendo, porque é só lá que você realmente enxerga, né? Porque muitos gestores, depois que viram diretor, gerente, eles querem ficar atrás de um computador, né, sentado numa mesa gostosa com ar-condicionado. Olhando Mas o é aí que indicador. mora o perigo, olhando o indicador. Mas às vezes o indicador, o faturamento, é consequência das ações que ele vai estar fazendo na loja, Perfeito. né? Então a gente começa a enxergar como essa mudança de 99 veio sendo feita porque eles estavam à frente do negócio, vendo o que estava acontecendo. E depois, obviamente, com o passar do tempo, nós fomos aprimorando as nossas pesquisas, fazendo pesquisas mais abrangentes, qualitativas, quantitativas, vendo a opinião em relação a uma cor, a um tamanho, a um peso, a um tipo de plástico, se ele é reciclado, qual é o destino dele. Então, através dessas informações que a gente foi evoluindo e cada vez mais buscando encontrar o que o nosso consumidor está querendo, né? Eu acho que muitas pessoas, né, muitas empresas acabam fechando porque não escutam o cliente, né? E aquele cliente que ele reclama, que ele fala, é aquele cliente que você tem que abraçar. Porque ele está se dando ao trabalho de contar, né? Que ele não tá satisfeito. Porque fala aí, numa experiência, você vai num restaurante, você não é bem entendido, você nem se dá o trabalho de falar pro cara que não é bom. Exato. Entendeu? Quando você vai lá e reclama é porque você gosta do lugar, você quer que aquele lugar melhore. Sim. Então, poxa, isso é um baita de um cliente, né? E acho que vocês vêm fazendo esse trabalho também de escutar o cliente, né? Como o Jean contou nessa história também, muito legal. Mas acho que essa mudança do 1,99 para vender produtos aí de altíssima qualidade foi através de ver a percepção do nosso consumidor. Porque assim, a resposta tá no cliente, né? Sempre. De nada adianta eu fazer um negócio ou prestar um serviço que o meu cliente não queira. Exatamente. Então é muito mais fácil eu estar ali com a barriga no balcão, Isso. ouvindo o que o cara quer, porque aí a minha venda vai ser mais fácil. Pô, eu vou entregar o que esse cara tá me pedindo. Tá Você feito. sabe a tese do Jeff... A tese não, o que ele aplica na empresa dele em relação às reuniões e às mesas e cadeiras? Já ouviu? Não. Quando o Jeff Bezos na Amazon lá, ele vai fazer uma reunião, ele sempre deixa na reunião uma cadeira vazia. Sabe por quê? É. Essa cadeira vazia representa o cliente. Então, aquela cadeira vazia é para todo mundo que está na reunião, dos diretores de marketing, comercial, logística, sempre lembrar, ó, ali está o cliente. Ele tem que estar dando a opinião dele, a gente sempre tem que estar pensando nele. Porque sem ele a gente não vive. Sem ele não tem negócio, Mas né? e aí a minha pergunta, que agora deixa eu colocar numa saia justa, Vamos como lá. expansão aí da Casa China pensando aí. Porque para vocês unificarem a coisa e crescerem mais ainda, em algum momento vocês vão precisar delegar. E aí vai ser não só o Douglas, porque você ficar numa loja, 2 lojas, 5 lojas é possível. Agora, você ficar em 60 lojas é impossível. Então aí você vai precisar Legal. de pessoas e aí como que vocês veem isso para o futuro? Acho que toda empresa ela passa por fases de evolução e de tamanho. Quando você é uma empresa pequena ali, você fica preocupado se aquele produto vai vender por tal preço. Depois você começa a ficar preocupado com a logística, se está chegando ou não o produto. Depois com a parte contábil, tributário, entendeu? Você começa mudando a esfera do seu problema, podemos dizer assim. E é muito legal porque chegou num momento que a gente não consegue mais estar à frente de todos os balcões, né? A gente não é omnipresente, né? Então a Problema gente bom. tem que delegar. E acho que a delegação ela vem de uma forma natural e de uma forma que tem que ser feita com inteligência. Né? Acho que o que tem que ser passado nesse bastão ou nesse treinamento é muita cultura, né? É de você mostrar para o seu colaborador, né, para o seu gerente, como você gostaria de agir. E a melhor forma de você mostrar isso é com atitude, com exemplo. Então você não precisa estar lá sempre no balcão, mas se você tem que estar lá de vez em quando. Tem que botar a mão na massa, tem que colocar a mão lá na operação de caixa, no marketing, na logística. Acho que isso faz muita diferença, né? Isso é um exemplo que eu, né, tenho muito a agradecer aí aos meus pais, né? Toda a nossa família até hoje, né? Eles gostam de estar na loja, conversando com o funcionário, atendendo o cliente. Então, é engraçado porque
talvez muita gente que está escutando aqui, talvez tenha até sido Entendi. atendida aí pelo fundador da Casa China E sem nem saber, sabe, Sem né? saber, exato. Então, acho que esse é o grande diferencial, né? Você só consegue delegar se você ensinar bem e tiver um exemplo bom, né? Então seria mais na linha da liderança pelo exemplo e não a liderança por um cargo nem por Pelo diretrizes. nome. Sim, sim. E acho que uma cultura, né? Uma cultura muito forte. Isso é muito legal. Pelo que eu estou entendendo aqui também, a gente está falando de uma cultura de uma empresa que está muito bem definida. Isso mesmo. De trabalho, de mão na massa, de vamos fazer, o que tiver que acontecer a gente vai fazer, se tiver que trocar a lâmpada eu vou trocar, se tiver Isso que atender mesmo. um cliente milionário eu vou atender e, cara, é ali, é trabalho. Não tem segredo. Porque daí, Arthur, o que acontece? Se ele vê lá o diretor da empresa, né, atendendo o cliente, limpando a loja, ele vai se sentir mal se ele não fizer o mesmo. Porque ele fala, se até o diretor atende bem, se até o diretor limpa a loja, se até o diretor faz isso, por que eu não vou fazer, né? Então, Perfeito. você começa a mudar o comportamento das pessoas que estão com você, do seu time, através dessa forma, né? Acho que não é mandando, né? Perfeito. Acho que a palavra mandar e você tentar falar só por falar, acho que fica muito vazio, né? Então, acho que tem que ser por exemplo mesmo e pelo que você acredita, né? Uma coisa que a gente defende muito dentro da empresa é o que a gente falou antes, é o propósito, né? Por que a gente está aqui hoje, né? Então, a gente realmente busca ali cada vez mais entregar uma qualidade de vida melhor para os nossos colaboradores, para a sociedade que a gente está inserido, né? E para toda a comunidade também em volta da nossa empresa. Isso é um viés que a gente vem trabalhando muito forte. Nós, inclusive, começamos agora o Instituto Casa China, nosso braço filantrópico, que vai além do vender, né? A gente busca realmente trazer algum benefício para a sociedade, né? O que a Casa China faz além de vender um produto? Não, a gente realmente tem o lado social muito ativo e não foi do dia para a noite. A gente falou, começou o Instituto agora, mas a nossa família vem fazendo trabalho filantrópico desde quando era, tipo, ajudar o vizinho, ajudar alguém ali, né? Só que a gente nunca tinha utilizado isso de uma forma de comunicar com a população. E aos poucos a gente foi falando, não, faz sentido, né? A gente está ajudando bastante. Mais pessoas, a gente percebeu que nossos fornecedores tinham interesse em participar com a gente. Então a gente vem fazendo um movimento, tipo de uma bola de neve positiva, assim, né? Um círculo virtuoso, né? Que a gente ama, né? Então a gente está bem contente nessa nova empreitada aí também. E tomara que mais empresas, né, adotem essa prática. Cara, é legal porque quanto mais você fala, às vezes a gente tem esses dois lados, né? De você falar, não, eu não vou falar porque eu não quero me expor, eu dou, eu ajudo de forma silenciosa e beleza, mas E tá tudo bem, interessante, e tá tudo bem, não, sim. legal, ainda bem que tem alguém que ajuda, mas quando você dá voz a isso e Você mostra estimula, né? que as pessoas precisam, isso estimula. Você traz mais gente pro seu lado, você traz fornecedores, você traz clientes, você traz outras pessoas. Começou pela uma parceria com a RPC, inclusive. Eles me chamaram falando, Douglas, quer fazer uma ação com a gente, né? Era na época do Dia das Crianças, 2022. E daí eu falei, pô, bora participar, legal, né? Onde que a gente vai fazer a doação e tudo mais. Eu falei, comecei a animar o pessoal. Cara, quando a gente viu, a gente juntou 3.000 brinquedos. Nossa, E sem existir nada, instituto nem nada. Foi só assim, entre amigos ali. rapidinho. sem- Rapidinho. Então, a gente começou a perceber, olha a força que a gente tem, né? Então, a gente tem que Sim. utilizar isso pro bem. Pro bem, exato. Com certeza. E o Douglas, agora entrando um pouco no mundo de hoje, mercado digital, como que a Casa China vê isso? Uma empresa que cresceu como loja física, expande como loja física, acho que você pode até falar um pouco disso, da expansão em número de lojas, quantas vocês vão abrir daqui até o fim do ano. Mas e o digital? A Casa China também olha para o e-commerce, está presente? Olhamos, Arthur. Acho que não tem como não olhar, né? E o e-commerce é uma realidade, né? Vem acontecendo, é uma comodidade para os consumidores, mas também entendemos que o mercado físico ele é essencial para o nosso cliente. Tem alguns dados que mostram que muitas pessoas ainda, o poder de decisão de compra vem através do online, ele olha lá o que ele gosta, mas ele vai comprar no físico. Né? Então, são dados bem legais. E tem muitas pessoas que não, realmente olham no online, querem comodidade e entrega em casa. Mas a nossa população, ela vem também cada vez mais entendendo que existe esse ecossistema do digital e do físico. E acho que as empresas, elas têm que entender cada vez mais que tem que abraçar os dois mundos, né? Porque tem pessoas que gostam de comprar no online e buscar no físico, tem gente que gosta de pagar no físico, mas que entrega em casa. Depende muito do produto, do tipo de negócio,
mas eu acho que as empresas elas têm que estar antenadas, né, todas as necessidades dos clientes que a gente veio falando até agora, né? E hoje, quem não tem um celular, né? Então, nós temos que estar ativos aí, né, nas redes sociais, TikTok, Instagram, né? Acho que são ferramentas essenciais, né? E ainda mais a gente que está querendo se comunicar com a nova geração que está vindo, né? Que é a geração Z, né? Então, hoje todos eles estão conectadíssimos, né? Então, a gente tem que estar onde eles estão, né? Não é a gente ir lá na Casa China que vai falar, você que tem que vir para nossa loja. A gente que tem que ir atrás do nosso cliente, né? Isso que eu ia te perguntar, cara, em relação a essa mudança de perfil de consumidor da loja. Eu imagino que isso, majoritariamente lá atrás, eu imagino a galera mais velha indo na loja, comprando A Tupperware. dona de casa. Dona de casa, comprando panela e utensílios para casa. Mas hoje, não. Hoje eu imagino que vocês já estão olhando para esse perfil da galera mais jovem. Como que eu vou levar, inclusive, a gente? Isso mesmo. Pessoal de 30 anos, que está se mudando agora, que está casando agora. Como que eu trago esse cara para minha loja? Exatamente. O que eu mais escuto é quando as pessoas da nossa idade nunca foram na Casa China e depois eles falam, cara, eu não sabia que tinha tanta coisa e eu não sabia que eu precisava de tanta coisa que tem na Casa China. Tem muita coisa. Então, quando a gente chega nessa fase mais madura, como você falou, né, de morar sozinho e de construir uma família, necessariamente a Casa China é o ponto seguro ali onde você vai encontrar tudo que você precisa para deixar sua casa organizada, né, sua cozinha com todos os utensílios. E a gente vem trabalhando muito isso com a nova geração também, que a gente se preocupa demais. Porque hoje eles estão cada vez mais conectados, como eu falei, né? Então a gente precisa estar acompanhando essa movimentação. E, inclusive, hoje nós temos diversos parceiros, fornecedores que estão preocupados com o meio ambiente, né? Acho que isso é um ponto fundamental dessa geração que está vindo, né? O que essa empresa está fazendo de bom para a sociedade? Qual que é o propósito dela? O que ela está entregando para o meio ambiente? Ela está reduzindo o CO2? O que ela está fazendo de bom com a água? Né? Esses produtos, qual que é o destino deles depois que não é mais utilizado? Tem alguma reciclagem nele? Então, acho que são pontos que essa nova geração está vindo muito forte, uma demanda da sociedade, e nós estamos preparados para atender esses novos clientes que demandam isso. Porque as empresas que nascem hoje, elas nascem com propósito, né? Sem propósito, nenhuma empresa nasce hoje. Mas antigamente, não. Antigamente, nascia por necessidade. Sim. Então, essas empresas que nasceram por necessidade, como a Casa China, têm que se adaptar e entender ao novo mercado e estar atento a isso e preparado para isso. Então, hoje nós temos aí diversas opções de atuações, né, para o meio ambiente, para a parte de governança também, que é importantíssimo aí, né? E até puxando um gancho aí, porque o mercado de varejo é um mercado extremamente competitivo, né? Complicado, de margem baixa. Exato, tem várias coisas que influenciam. O que você vê aí olhando o mercado e aí a Casa China versus o mercado? João, acho que se a gente só olhar o mercado, né, a gente não consegue executar, né? Eu divido em microgestão e macrogestão, ou influências internas e influências externas, né? Então, felizmente, hoje, dentro da Casa China, a gente vem fazendo um trabalho, assim, fenomenal, assim, que realmente vem passando rolo compressor em cima de muitas empresas aí e virando case sucesso no Brasil inteiro. Eu já escutei aí diversas empresas, cursos, treinamentos que eles utilizam, né, a nossa empresa como caso de sucesso. A gente olha isso com muito bons olhares. Olhando agora a economia, né, nós estamos passando um momento aí, nesse começo de ano, um pouco complicado, né? Tivemos aí um aumento no endividamento das famílias brasileiras. Tivemos uma retração um pouco baixa, né, mas ainda assim representa na produção industrial, né, de todos os segmentos de indústria do Brasil. Então, 2024 está um pouquinho estranho, mas a gente acredita muito na economia brasileira. Nosso varejo vem vindo muito forte. Então, nós tivemos aí um 2023 excelente, crescimento de 20%. Né? Se a gente considerar algumas lojas novas, aí passa disso. Que legal. E 2024 a gente tem muita fé que vai continuar aumentando. Inclusive, a gente está investindo, a gente está inaugurando mais lojas. Esse ano a gente vai inaugurar a segunda mega loja. Né? Inauguramos a primeira em janeiro e a segunda vai ser agora em abril. Mais de 2.200 metros de área de venda, vai ter aí mais de 50 colaboradores. E a gente só contrata colaboradores da cidade também, Arthur. Isso é um fato bem legal, sabe, legal. João? Então, quando a gente vai abrir num município diferente, a gente sempre contrata as pessoas que moram na região. Isso é uma coisa que a gente vem implementando há muito tempo atrás já, que a gente quer fomentar o município a
a comunidade da região onde a gente está inserido, como eu falei anteriormente também. Então, tudo se conecta, né? Você começa a ver aí, né? E acho que esse trabalho que a gente vem fazendo vem dando muito resultado. E não é só o nível de operação, não. É nível gerencial, né? Isso a gente vem buscando muito forte, né? Então, além de buscar um nível gerencial de pessoas da cidade, né, local, também buscando ter sempre aquela equiparidade ali com muitas mulheres à frente do negócio, que a gente acredita que elas são o futuro mesmo, que está dando muito certo. A gente está muito contente com isso. Inclusive, 70% do nosso público, né, quem consome na Casa China são as mulheres, né? Então, nada mais justo do que ter mais mulheres na operação, né, na gestão. Que legal. Então, daqui a uns 10 anos, a CHN3 está na bolsa, pessoal. Já deu até a sigla aí. Já o ticker e tudo. Não, porque, cara, é legal tudo isso que ele falou, principalmente da parte do crescimento, porque se a gente pega as empresas de varejo listadas em bolsa, cara, 2023 foi cruel. horrível, foi cruel. O Magalu, Americanas, Casas Sim. Bahia, prejuízo atrás de prejuízo. E mesmo se você encontrar uma ou outra que deram lucro, a margem é muito pequena. Sim. Então, o varejo, por mais que o Brasil seja um varejão, é difícil, é complicado você ter uma loja, você, né? É muito competitivo. O Brasil é muito grande, né? Tem Muito muita grande. coisa, então... Inclusive, tem clientes meus, quando eles vão investir, eles fazem uma política de investimentos, eles falam assim, tem algum ativo que você não gosta? Daí eles falam assim, não gosto de investir em aviação e varejo. Por que você tirou isso? Ah, não, é porque eu vi uns vídeos dizendo que isso era ruim. Mas é que a gente só vê as da Bolsa, né? Então, a da Bolsa, elas... É uma outra história. É uma outra realidade. É uma verdade, outra outra jornada. história, É outra uma história. outra jornada. E acho que tem que fazer o quê? Olhar além do dinheiro também, né? Ver cada empresa, né? Como ela realmente está, né? Acho que não dá para Exatamente. pegar um setor, pacote ali, é. um setor e falar que o setor Que inteiro é tudo tá ruim, negativo, exatamente. né? Cara, e pegando esse gancho do além do dinheiro, vamos explorar um pouquinho mais essa parte fora da Casa China. Queria que você traçasse um paralelo pra gente da relação que você e seus pais tinham com o dinheiro quando você era pequeno e agora. Como que era lá atrás com o Douglas e com a família, na época que você falou que você tinha que ficar lá dentro porque não tinha tantos recursos, e agora? Como é que mudou? Qual é essa relação de antes para agora? Antigamente, Arthur, Antigamente não, nós nunca tivemos, né, educação financeira, né? A gente nunca foi preparado ali para estudar juros compostos, né? Nem para pagar um boleto, né? Pô, a gente sai no ensino médio ali sem saber pagar um boleto, né? Então, é complicado. Mas eu tive sempre bons exemplos. Uma escola, por exemplo. O que é essa escola, por exemplo? Dentro de casa, na minha família, eles sempre foram muito racionais com os gastos, com as despesas. Você tem que jogar comida fora, aproveita ali o almoço, come na janta, né? Então, acho que isso se aprende muito através do exemplo, né? Olhando, né? Vendo como eles agem. Até hoje é engraçado de ver, né? Na casa dos meus pais lá, a minha irmã mais nova, né? Alguns anos atrás isso. Até hoje, na verdade, mas tipo, a gente não consegue deixar uma luz acesa dentro de casa se não tá usando. Incomoda. E ela briga, fala, por que você deixou a luz acesa dentro de casa? Então, pra você ver, né? Como nos pequenos detalhes que moram a diferença, né? Então, a gente vem aprendendo que é o exemplo que realmente conduz ali a educação, né? E, felizmente, né, com vocês e com muitos outros aí, a gente vem tendo uma educação financeira cada vez melhor, né? Porque acho que isso vai além do dinheiro, né? Porque a gente tem que Perfeito. educar a nossa população, né, com a educação financeira. E como nós viemos do comércio, é até um pouco mais fácil, porque você já acaba lidando mais, né, com dinheiro, com troco, com investimento. Mas tem muitas famílias que não têm esse contato, né? Exato. E fica muito mais difícil. Eu acho que é muito comum, assim, você contou a tua história, assim, da tua casa e é um paralelo muito parecido com a minha. Lá em casa é mais ou menos assim, justamente por isso, por minha mãe sempre ter comércio também e saber como é difícil você ganhar dinheiro, cara. Difícil. Você tem que dar um duro danado pra você ganhar dinheiro. E daí você fica com mais dó ainda Isso. quando você sua pra ganhar esse dinheiro. Porque daí Exato. você fala, putz, será que eu vou gastar esse dinheiro dessa forma mesmo? Eu trabalhei tanto tempo pra isso, né? Aí entra o paralelo, né? De você saber o quanto você pode gastar e Perfeito. o quanto você pode recuperar esse dinheiro, qual o seu sonho com esse dinheiro. Porque lá atrás era uma realidade para vocês, mas e hoje? Como que você trata o dinheiro? Porque a gente não é contra gastar dinheiro. Cara, a gente acha que o dinheiro serve para isso, para ele ser gasto. Uhum. Mas você precisa saber como fazer, né? Exatamente. Você precisa ter um pouco de dó. Sim. Eu gosto sempre de falar assim, você tem que ter um pouco de dó do dinheiro, porque é difícil trabalhar, é difícil ganhar.
pô, você não pode simplesmente gastar com qualquer coisa ou sair achando que o dinheiro é infinito, porque não é, e é difícil pra caramba ganhar. Então, a gente gosta sempre de trazer isso também aqui, porque é importante. Um negócio legal, né? Nos 5 primeiros anos, tava pensando agora, da importadora, quando a gente começou a conversar no começo aqui do podcast, os 5 primeiros anos da empresa eu não fiz nenhuma distribuição de lucro. Até que porque não tinha muito, né? Mas mesmo o pouco que tinha, né, eu sempre reinvestia, né? Isso foi uma coisa que ajudou muito, né? Eu consegui crescer depois. Mas, obviamente, que para eu falar fica um pouco mais fácil, porque eu tinha o apoio da minha família, né? Nessa época eu morava com eles, não tinha custo, né, de manter uma família, de alimentação, de roupa, né? Eu vejo que para muitas pessoas, né, no Brasil é muito mais difícil, né? Principalmente quando você tem aí uma responsabilidade de um filho, 2 filhos, né? Sim. Não, existem muitas realidades, né, muito mais complexas e complicadas do que a gente viveu. Mas é legal que você pegou esse privilégio que você teve, que você diz, né, comentou aqui com a gente durante o tempo todo, e não simplesmente sentou em cima dele. Você procurou evoluir. Eu acho que é isso que uma família que tem bastante dinheiro, que tem a possibilidade de passar essa cultura e essa educação para frente, do filho chegar num patamar e falar, olha, meus pais saíram daqui, meus pais me colocaram aqui. Cara, o mínimo que eu tenho que fazer é pelo menos manter ou superar, aumentar. Sim. É uma coisa que eu brinco bastante lá em casa. Eu falo assim com meu pai, eu falo assim, eu trabalho para ser tão bom ou melhor que você, para que quando eu suceder você, somar as riquezas e assim meu filho fazendo isso, até que a gente tenha uma riqueza suficientemente grande. Porque eu acho que é o jeito mais natural de uma pessoa ascender é você pensar assim, cara, talvez eu não vá ser um multimilionário hoje, mas se você fizer um trabalho bem feito com seu filho e seu filho fizer com seu neto, provavelmente seu neto vai ser talvez muito rico, porque você vai estacando a riqueza, Isso vai subindo mesmo. e vai fazendo as coisas direito. Só que o problema é que às vezes o que acontece? Acontece muito, né? Um pai faz, só que ele não passa esse conhecimento, esse princípio de você dar o valor ao dinheiro, e aí começa tudo de volta. E não tem o negócio de você estar estagnado ou parado. Se você tá parado, você tá, na verdade, caindo ou perdendo. Não tem como ficar parado. Porque se você tá parado, pode ter certeza que tem mais 50 pessoas que estão correndo atrás ali para subir. Então, né, acho que eu vejo que cada vez mais o mundo tá se mudando, né, se movendo cada vez mais rápido. Né? Antigamente a gente falava de fazer uma meta, um projeto executivo ali de 5 anos. Pô, hoje é 3 anos, 2 anos, 1 ano, 6 meses. E a ansiedade das pessoas aumentou também, né? Com certeza. Antigamente você tinha mais paciência ali para esperar o retorno em 5, 10 anos, né? Hoje você quer em 6 meses, né? Você quer muito em 6 vezes. Complicado. Eu imagino qual vai ser a tua resposta agora, mas eu quero ouvir de você e acho que é até legal para o pessoal entender mais sobre o Douglas. O que é riqueza para você? Riqueza é família, né? Melhor resposta. Cara, ele Eu induz gosto. Você tá querendo esse padrão? gosto. Ele induz a Ele resposta do convidado. Cara, eu gosto de, a eu gosto última de vez deixar os convidados com cortes. o último Bush ele falou assim, pô, se eu responder isso aqui diferente, é tipo questão do vestibular, que parece tão óbvia. Mas eu, cara, eu nunca faço à toa. Sempre tem uma Sei. atrás. Mas vamos lá, vou dar uma outra resposta. O João, essa do Bushley, ele achou que ele ia parar por ali, mas tinha mais coisa por trás. Tem que vir com convidado estudado, João. Vou te ensinar no próximo. Entendi. A riqueza, acho que cada um tem a sua ideia de riqueza, né? E acho que no final é você estar feliz com você mesmo, né? Se é com dinheiro ou sem dinheiro, indiferente. E pra mim, realmente, o que mais importa, o que eu não consigo viver sem, por isso que eu considero uma riqueza, é realmente a minha família, né? Acho que isso é meu pilar que fez eu chegar até aqui, fez quem eu sou hoje, né? Então, por isso que essa é a minha maior riqueza. A única coisa que eu não gostaria de perder na minha vida é a minha família. Viu, João? Você esperava por essa resposta? Eu acho que sim. É que você conhece o nosso convidado. Quem tá nos ouvindo não conhece. Vai que ele responde outra coisa. Eu ia ficar surpreso. Douglas, cara, você possui algum hábito financeiro que você tem herdado dessa sua família? Por isso que eu perguntei, porque eu sabia que essa era a resposta. Então, a sua família te deixou algum hábito financeiro para que você entenda que a riqueza também existe além dela e que o dinheiro também é importante? Falando em dinheiro, né? Acho que um hábito muito saudável que eu tive dentro de casa é sempre de reinvestir, né? Reinvestir no que você acredita, né? No que você está vivendo com propósito.
Então, eu sempre via minha família, meus primos, né, sempre acreditando no negócio e sempre reinvestindo no negócio, que eles acreditavam. Então, eu acho que é isso que eu deixo, né? Acho que para as pessoas que também estão escutando aqui, né, quando eles estão conversando com vocês, né, seja seus clientes, amigos, né, eu acho que é entender, né, cada vez mais o que a pessoa acredita, né? Acho que isso é o que justifica também se der certo ou se der errado, porque você acreditou naquilo naquele momento, né? Então, acho que é você realmente defender e investir no que você acredita e no seu projeto, na sua ideia aí do que as pessoas têm no longo prazo, né? Essa esquerda, eu vou ter que complementar o que o Arthur tá querendo dizer também. E na vida pessoal, Douglas, viagens, como que é a coisa que você gosta de gastar o seu dinheiro? Vamos resumir assim. Perfeito, entendi. A empresa, cara, aqui acho que todo mundo ficou bem claro que é a sua joia e a joia da sua Sim. família. Ela sempre estará em primeiro lugar, até porque ela provém todo o resto. Boa. Tempo de qualidade, João. Tempo de qualidade. Isso para cada pessoa tem um significado, né? Porque cada um tem um tempo que acredita que seja a qualidade dela. Enfim, para mim, é estar com a minha família, é estar fazendo esportes que eu gosto, estar lendo, né? Então, acho que são os principais pilares que eu levo de tempo de qualidade, né? Cada vez mais tentar fugir um pouco de ficar no celular e estar mais no olho, na empatia, na relação, né, interpessoal, né? Que eu acho que durante o Covid se perdeu muito. Então, acho que nada mais saudável do que a gente recuperar isso. E não só recuperar, aumentar, né? Estar mais próximo, né? Eu sinto que cada vez mais as pessoas estão mais sensíveis, né? E estão gostando de empatia, né? Porque tudo ficou muito frio. WhatsApp, rede social, né? Então, acho que você voltar a ter essa empatia, essa conexão, esse tempo de qualidade com as pessoas, acho que isso é fundamental, né? É isso aí, curioso, né? Porque eu vivo batendo martelo e batendo nessa tecla com todo mundo. Depois do Covid, fazer o que as pessoas faziam antes, de ter o presencial, de se importar e estar presente, virou um diferencial. Uhum. Era o que todo mundo fazia. Se o cara queria vender alguma coisa, ele ia bater na porta. Agora, depois do Covid, não. Eu vou ficar aqui no ar-condicionado, vendendo da minha casa e não quero falar com ninguém. E te contar que os melhores negócios que saem até hoje comigo são quando a gente tá no olho no olho. Presencial. Não tem Com como. certeza. É que ficou assim, na época do Covid, a gente se acostumou a fazer reuniões online, né? E depois que acabou, muita gente acostumou com isso e achou que ia ser para sempre. Tanto que rolava vários papos nunca mais vai ter escritório, nunca ninguém mais vai trabalhar pessoalmente. Uhum. E esses dias eu vi, eu não lembro qual das empresas, essas que tem essas ferramentas de reunião, não lembro qual delas, que falou que eles aboliram o home office. Então, sei lá, o Google Meet não faz tem mais home office. É. Fala, pô, se esses caras estão olhando para isso, para a relação interpessoal, pô... Não, o Twitter, a primeira ordem lá, quando o Elon Musk comprou, acabou o presencial, acabou o home office. Uhum. Quem estivesse fora, se não aparecesse, na semana seguinte estava demitido. Então, eu acho que o pessoal da G4 Educação, Alfredo Soares, esses dias eu vi um Comentou. corte dele falando isso. Falando que, cara, eles preferem um profissional mediano presencial do que um puta profissional home office. Porque o mediano presencial tá inserido naquela cultura de empresa que a gente tava falando lá atrás. Isso mesmo. Então ele prefere o cara lá, todo dia, mediano, esse cara vai entregar muito mais resultado do que alguém trancado em casa, num escritório, enfim. Exatamente. Porque, né, relações Viva o presencial. É a cultura, né? Isso muito que você falou da própria Casa China, que construiu vocês, foi a cultura. Uhum. Então, se você tirar isso dos teus funcionários, você não passa para frente esse legado. Então, acho que o presencial serve justamente para isso. Inclusive, eu acho que a gente podia ir pro livro já, né? Cara, tem mais uma antes. Você tá preparadíssimo, claro. Caraca. Essa tem que ter também. Conselho para quem tá começando, Douglas. Alguém que tá nos ouvindo aqui, quer abrir uma loja, quer abrir um varejo, quer abrir um atacado. Que conselho que você dá para essas pessoas que também enxergam no empreendedorismo o futuro do país e o futuro da sua família, principalmente? Né? Manda bala, vai em cima, acredita. Acho que isso é o que falta, sabe? Aquele empurrãozinho para os pequenos e médios, pequenos e micros empresários, né? Aquele pulo da fé, leap of faith que a gente fala, né? Daquele pulo que você realmente vai abraçar aquela empresa, aquele negócio e vai realmente suar e vai trabalhar por aquilo, né? Eu acredito que se a pessoa tem um propósito, se ela gosta do que ela faz e ela acredita naquele negócio,
a chance de dar certo é muito alta. Porque ela vai estar vestindo a camisa, ela vai estar acreditando naquilo. Obviamente tem fatores externos que têm que ser levados em consideração, mas eu vejo que muitos amigos, conhecidos, colaboradores, né, faltam dar aquele salto na carreira, aquele salto na empresa, porque acabam ficando com medo ou não acreditando no próprio negócio. E o Brasil é um dos melhores países para se investir. Não tem igual. A quantidade de brasileiros, guerreiros, empreendedores que nós temos assim, é incrível, incrível. Quando você viaja pelo Brasil e você vê a quantidade de pessoas, né, que vestem a camisa, que trabalham, né, eu sou um apaixonado pelo Brasil. Não tem nenhum outro lugar que eu moraria. Vejo o Brasil como o melhor mercado e acredito muito nos brasileiros. Cara, que legal. Muito legal, porque a gente ouve muito da galera querendo fugir do Brasil, né? Sim. Querendo se desenvolver e falando, não, quero pegar meu passaporte e ir embora, porque eu não acredito nisso, isso aqui vai virar A ou B, seja qual seja o A ou B. Curioso que as pessoas que querem sair do Brasil construíram a riqueza que permitem elas morar fora do Brasil aqui. Aí esquece. Não, o Brasil é uma droga. Pô, cara, você construiu tua vida aqui. Ficou rico aqui. Aí não, agora a gringa é melhor. No, cara, Pô, a gente já passou por tantas crises econômicas, né? Crises sociais. A gente já tá acostumado aí com Selic a 10% ao ano, né? Pô, se o americano visse isso... qual a novidade? A gente já tá acostumado. A gente sabe lidar com situações complicadas. Não, e a gente esquece que na época dos nossos pais de hiperinflação era muito pior. Então a gente tá vivendo a Suíça brasileira. Então, pô... Porque, cara, isso é legal. Porque, assim... Muita gente que às vezes quer abrir um negócio, ouve das pessoas, não, o Brasil é difícil, aqui tem muito imposto, você paga o funcionário, você paga 2 vezes mais. Mas, cara, as pessoas mais ricas que eu conheço são empreendedoras. Sim. Então, pô, o espaço tá aí, é só você fazer, é só você querer, né? É claro, tô exagerando aqui, sei que não é só, né? Mas tem que dar o passo. Outra dica que eu vejo também, que eu gosto de observar, é que tem muitos novos empreendedores, principalmente de startups, de empresas de tecnologia, ou que querem revolucionar o mercado, ou querem fazer algo diferencial. Eles estão começando e já estão pensando na saída, na venda desse ativo. Pô, quero começar aqui na garagem e quero vender por 2 bilhões. Pô, mas calma aí. Você não, cadê o seu propósito? Cadê o seu trabalho, o seu desenvolvimento, né? Então, acho que a ansiedade, né? Acho que ela acaba sendo muito, muito maldosa. Eu sempre traço um paralelo disso com o jogador de futebol. O cara da categoria de base, ele não quer saber de jogar no time que ele tá jogando. Então, o cara do sub-20 do Coxa, ele não quer jogar no profissional do Coxa. Ele quer jogar no Real Madrid. Mas, pô, ele nem chegou no profissional ainda, ele já tá pensando em ir embora. Então, é a mesma coisa que acontece no negócio, né? Enfim. Douglas, partindo pro finalmente, a gente tem uma tradição aqui no podcast, que o nosso convidado fala um livro que mais impactou, que mais mudou na vida dele. E a gente traz esse livro e entrega para o nosso próximo convidado para que a gente faça isso, essa disseminação de cultura, essa disseminação de conhecimento para frente. Então, o nosso último convidado, Felipe, nos indicou o livro Meditações, do Marco Aurélio. O Marco Aurélio. Te trazendo de presente e gostaria de ouvir de você qual o livro que mais impactou a sua vida, qual você deixa aí indicado para a galera que está ouvindo. Primeiramente, muito obrigado aí, Felipe Buchli, pelo presente, e a vocês também, né, obviamente. Com certeza vou ler, sou um adepto de leitura, gosto muito. E o livro que eu indico foi um livro que eu li já faz muito tempo, foi uma indicação que eu recebi do meu pai, e o livro se chama A Bola de Neve. Não sei se já ouviram falar. Não, esse eu não conheço. A Bola de Neve conta a história do americano Warren Buffett. Já ouvi falar assim. Sim, é um livraço. Ele não se limita ao mercado de capitais, ele não se limita a investimentos. Ele fala muito sobre pessoas. É do efeito sobre bola de neve, cultura, né? Efeito bola de neve, isso mesmo. Ele fala sobre cultura, sobre pessoas, de você acreditar e ter propósito. São alguns pontos ali muito legais. E de você também viver uma vida mais simples, né? Sem precisar ostentar. Acho que isso volta também ao que a gente falou, combina muito com o que foi abordado aqui hoje. A última é tua. Então, a gente tem uma outra tradição. A gente gosta também de trazer, de novo, vou trazer para o nosso propósito desse podcast, que é dar voz para pessoas de sucesso. E a gente tem perguntado aí para os nossos convidados quem que a gente poderia trazer numa próxima edição, não necessariamente na próxima, mas uma outra. Tem uma pessoa... que eu vou sair um pouquinho da minha família, tá? Senão vai ficar muito da minha família, né? Mas uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande. E ele é de São Paulo. O nome dele se chama Júnior.
Ele tem uma indústria de artigos para casa, né? Utilidade doméstica. Ele é um fornecedor nosso, muito querido. E eu tenho uma admiração muito grande por ele, né? Inclusive, vou me encontrar com ele semana que vem. E ele é um cara fenomenal, muito inteligente, muito humano, muito família. Acho que a segunda e a terceira parte foi a parte que mais me encanta, assim, né? Essa pessoa que realmente é muito família, que eu acho que também é uma empresa familiar, né? Gigante hoje no mercado. Como que é o nome da empresa dele? Arthi, A-R-T-H-I. Sim. Essa empresa aí, ela... Conhece? Você falou tão... Essa empresa aí tá na casa de todos os brasileiros, aí pode ter certeza. Eles têm produtos lindos e é uma indústria nacional. Começou aqui no Brasil, contrata muita gente, defende o Brasil também. E é uma pessoa família, né? Uma pessoa que eu gosto muito. Legal. Eu tenho ele até como mentor, ele nem sabe disso. Nem sei se ele gostaria que eu fosse Agora ele mentorado. tá sabendo. Se ele não sabia, ele tá sabendo. Mas eu Tá tenho sabendo uma agora. Já faz esse corte e manda pra ele. Ó, tá aqui. Mas eu tenho uma admiração muito grande por ele, por toda a família dele também, que constitui, né, esse alicerce, né, esse laço familiar. Pô, Então, legal. Júnior, você tá convidado, viu? Semana que vem já avisa ele que já recebeu uma ligação do Geon pro podcast. Douglas, cara, baita papo, obrigado. Agora é a hora das suas considerações finais, deixa sua mensagem para quem está nos ouvindo, para sua família, que com certeza vai gostar muito de ouvir esse podcast. Eu acho que, cara, ficou muito claro para nós o que é a tua base, o que te move, o que te faz acordar todo dia, o porquê que você trabalha. A gente gostaria que todo mundo que ouvisse, que todos os empreendedores do Brasil tivessem isso claro, porque eu tenho certeza que é um porquê muito forte e é isso que faz toda a diferença no negócio da Casa China, fez desde a sua criação e vai fazer daqui para frente. Então, deixa tua mensagem aí pra galera, teu Instagram da Casa China, para todo mundo te seguir. Boa, Arthur. Eu acho que o teu comentário foi muito legal, eu tive até uma reflexão aqui agora, né, que acho que você ter clareza, né, do que é importante para você, acho que é fundamental, né? E quando eu tive essa clareza de que a família para mim é tudo, é a base de tudo, né, ficou muito mais fácil para eu tomar as decisões, né? Porque quando você coloca a família, a cultura, o valor em primeiro lugar, fica muito mais simples, né? Você tira muitas variáveis ali, né? Você fala, não, isso aqui eu não negocio, isso aqui tá fora de cogitação porque isso aqui são meus valores. E, obviamente que nunca vou poder deixar de agradecer e não deixo de agradecer nunca a minha família, realmente, né? O meu núcleo ali são as pessoas que eu realmente amo muito, né? E não só eles, né? Todo o meu grupo em volta ali, meus tios, né? Meus primos, que são pessoas que eu tenho um amor muito grande. A Mari, minha namorada, que está aqui com a gente hoje também acompanhando, Só né? ouvindo de camarote, hein, Ouvindo de camarote. Então, é muito legal, né? De ter parceiros dessa forma aqui que estão com você sempre, né? A gente tem que realmente agradecer porque é aquilo que a gente falou, né? Tempo de qualidade, né? E ela tá ali, né? Deixando de estar em algum outro lugar com a família dela ou trabalhando para estar aqui ao meu lado acompanhando, né? Então, agradeço muito. Isso é legal. E quem quiser te seguir ou seguir a Casa China, como que faz? Eu sou aquele cara low profile, perfil fechado, né? Ótimo. Não aceito. Ótimo. Mas o perfil da Casa China é o Casa China Oficial, né? Pode seguir lá, temos muitos lançamentos, muitas ideias. E vai muito com aquilo que a gente vem falando aí nesse podcast também hoje. Boa. E muito obrigado, Arthur, Geon, isso, pela oportunidade. Parabéns novamente pelo trabalho que vocês vêm fazendo. E com certeza, pensar além do dinheiro, acho que é fundamental. E é isso aí, vamos pra cima. Mais um, Joãozinho. Mais um, hein? A gente tem que fazer... Você esqueceu de uma coisa bem importante lá no começo. Me relembra, cara, por favor. Você esqueceu de pedir pro pessoal se inscrever no canal. Eu pedi, Falou, eu acho, pediu? cara. Pedi. Tem certeza? Falei, trouxe o número que a gente ganhou, 50% a mais de seguidores desde que a gente pediu pra galera seguir. Sério? Porra, Acho que eu tô esquecido, então. Desculpa. cara, o cara dos dados, né? O cara do número. Analítico. Analítico. Valeu, Joãozinho. Mas aí falta o outro, Xabu. Você Qual? esqueceu? Se quiserem ser atendidos por verdade. alguém da Portfel aqui, Mais seja importante. de Curitiba, seja no Brasil inteiro, a gente vai deixar um link aqui embaixo e a gente vai direcionar você pro especialista mais indicado, tá? E- Mais alguma coisa? Cara, se você tiver dúvida sobre a consultoria, se você quiser entender um pouco mais do que é desse mercado novo, nos mande mensagem, manda mensagem para qualquer consultor da Portfel, que vai ser um prazer a gente explicar para você, fazer um trabalho com você, estar do seu lado. Tudo isso que a gente conversou aqui hoje é o que a gente faz. A gente traz muito para o lado pessoal, para o lado de objetivos.
É isso que nos move e é assim que a gente gosta de trabalhar. Fechou? Joãozinho, valeu? Fechou, mais um. Mais um. Valeu, galera. Valeu. Até a próxima. Tamo junto.